Olá, meus amigos! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. Este projeto em que nós estamos comentando todos os artigos do Código Penal e hoje a gente já chegou ao artigo 68, que trata exatamente da questão relacionada ao cálculo das penas. Esse artigo 68, meus amigos, sem mais delongas, já partindo para ele, tem um caput e um parágrafo único. Em relação ao caput, o que está no artigo 68, eu já comentei aqui algumas vezes. Primeira vez que eu comentei foi no primeiro vídeo relacionado ao artigo 59, quando a gente começava dosimetria da pena, né? Que no código é chamado de aplicação da pena. Porque o caput do artigo 68, ele vem exatamente nos explicar as fases da pena. Veja que a gente começou lá a primeira fase no artigo 59, aí a segunda fase, que é das agravantes e atenuantes, aí agravantes nos artigos 61 e 62, atenuantes nos artigos 65 e 66, mas é só no artigo 68, depois que o código ele enumera as agravantes do artigo 59, ele enumera as agravantes e atenuantes nos artigos que nós acabamos de mencionar, só então no artigo 68 é que o código, no caput, ele nos explica quais são as fases da dosimetria da pena. Veja comigo, eu vou ler aqui para vocês. O caput do artigo 68 diz assim: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código. Ponto e vírgula. Vou parar por aqui momentaneamente. A gente já comentou isso. Lá no artigo 59 a gente tem as circunstâncias judiciais. Lembra comigo muito rapidamente, são 8. Culpabilidade, antecedentes, a conduta social do agente, a personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, o comportamento da vítima e as consequências do crime. Tem dúvida em relação a alguma delas? Vai lá nos vídeos sobre o artigo 59, que a gente comentou detalhadamente cada uma delas, inclusive exemplificando e trazendo casos de como a gente faria essa dosimetria. Então, o que é que o artigo 68 está dizendo? Exatamente que, na primeira fase, o juiz irá valorar essas circunstâncias judiciais do artigo 59 para fixar a chamada pena base. Aí, depois do ponto e vírgula, o código prossegue, eu vou continuar a leitura, o código prossegue e está escrito assim. Né? Depois do ponto e vírgula, veja só, está escrito assim. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, ponto e vírgula. Ora, aqui a gente sabe, é a segunda fase da dosimetria da pena. Sabemos, o juiz valora as agravantes, que são aquelas dos artigos 61 e 62, as atenuantes dos artigos 65 e 66. O código não diz, mas a doutrina vai nos dizer, que aqui na segunda fase o que a gente tem é a chamada pena provisória. Então, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59, que constitui a primeira fase da dosimetria, a gente tem a pena base. Valorando agravantes e atenuantes, aí a gente chega na chamada pena provisória. Lembra comigo a súmula 231 do STJ, sobre a qual a gente já falou, quando a gente comentou aqui o artigo 66, que por força dessa súmula 231, essa pena provisória, assim como acontece com a pena base, ela não pode ficar acima do máximo previsto no tipo penal e nem abaixo daquilo que é previsto como mínimo ali para o tipo penal. Tá? A súmula só fala que não pode ficar abaixo do mínimo, é que acima do máximo já não havia dúvida no âmbito da jurisprudência. E aí, a parte final aqui do caput desse artigo 68, eu vou encerrar a leitura aqui do caput, quando ele diz assim: por último, as causas de diminuição e de aumento. Então, veja, o que é que diz o caput do artigo 68? Que a gente tem 3 fases para a dosimetria da pena. Lembra comigo, é o chamado critério trifásico que foi defendido por Nelson Hungria. Antigamente a gente tinha um critério bifásico que era defendido pelo também grande penalista, o professor Roberto Lira. Antes da reforma do Código Penal de 84, né, lembra que o Código é de 1940, mas toda a parte geral foi reformada em 84. Então, antes da reforma de 84, prevalecia o critério bifásico do professor Roberto Lira. Depois, com a reforma de 84, foi adotado o critério trifásico, que era defendida pelo professor Nelson Hungria. Nessa época, o professor Hungria já havia morrido há alguns anos, mas foi adotada essa teoria dele do critério trifásico aqui, que até hoje está na parte geral do nosso Código Penal. Então, critério trifásico. Primeira fase valora as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixando, portanto, a pena base. Segunda fase valora as agravantes dos artigos 61 e 62 e atenuantes dos artigos 65 e 66 e fixa a pena provisória.
E, finalmente, valora as causas de aumento e diminuição de pena, lembrando que elas podem ser chamadas, respectivamente, de majorantes e minorantes. E veja que aí eu não cito artigos, porque causas de aumento e diminuição de pena, elas se encontram por todo o texto legislativo. A gente tem causas de aumento e diminuição de pena na parte geral, na parte especial, na legislação extravagante. E lembra que nessa terceira fase da dosimetria da pena, nós, meus amigos, não temos uma situação em que a gente precisa ficar limitado ao que está previsto no tipo penal. Imagine você, por exemplo, um crime de roubo, pena de reclusão de 4 a 10 anos. Mas nós temos algumas causas de aumento de pena. Inclusive, uma das causas de aumento de pena, que é do parágrafo 2º-B do artigo 157, que é o roubo mediante emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena pode ser elevada ao dobro, né? Que é uma causa de aumento de pena ali na terceira fase para você dobrar aquilo que você já chegou na pena provisória. E com isso, a pena definitiva pode ficar acima dos 10 anos? Pode, porque aí é a terceira fase. Na terceira fase, com a causa de aumento, pode ficar acima do máximo previsto no tipo penal. E com a causa de diminuição, pode ficar abaixo do mínimo previsto no tipo penal. Então, o roubo tem uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, mas na prática, com a pena definitiva, né, ou seja, ali depois da terceira fase, pode ficar acima dos 10 anos, se tiver causa de aumento, ou pode ficar abaixo dos 4 anos, se houver causa de diminuição. Tá? E para a gente fechar, lembra que eu falei no começo que esse artigo 68 tem também um parágrafo único. Eu vou ler aqui, veja só. Parágrafo único diz assim: no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Então vamos por partes, veja. Para começo de conversa, que aqui a gente está falando de concurso de causas de aumento ou diminuição. Não tem relação, portanto, com o nosso vídeo anterior, que foi sobre o artigo 67, que trata do concurso entre agravantes e atenuantes, que, como nós sabemos, constitui a segunda fase da dosimetria. Aqui a gente está falando de concurso entre causas de aumento e diminuição, né? Também chamadas, como a gente dizia, de majorantes ou minorantes, que estão na terceira fase da dosimetria da pena. Mas veja ainda que, de acordo com o que nós lemos, também não é concurso entre quaisquer causas de aumento ou diminuição, mas apenas entre as causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial do Código. E o que é que nos diz, então, aqui o parágrafo único do artigo 68? Que se eu tiver mais de uma causa de aumento ou mais de uma causa de diminuição, todas elas previstas na parte especial, que caberia ao juiz aplicar apenas uma delas, né? Seria facultado ao juiz aplicar apenas uma delas, meus amigos, desde que aplicasse aquela que mais aumenta ou mais diminui. Então, a título de exemplo, imagine o sujeito que, mediante emprego de arma de fogo de uso proibido, restringiu a liberdade da vítima em um crime de roubo. Ora, aqui eu tenho duas causas de aumento de pena. Porque o crime de roubo, né, artigo 157, no parágrafo 2º, traz causas de aumento de pena e uma delas é aquela em que há restrição à liberdade da vítima. Neste caso, a pena do ladrão seria aumentada de 1/3 até a metade. Só que no parágrafo 2º-B, aí a gente tem uma causa de aumento sobre a qual eu comentei há poucos instantes, que é aquela que fala do arma de fogo de uso proibido ou restrito, que aí a pena é elevada ao dobro. Então, como eu dizia, o sujeito com a arma de fogo de uso proibido restringiu a liberdade da vítima. Em tese, seriam duas causas de aumento de pena. Mas como nós estamos com duas causas de aumento de pena previstas na parte especial, então caberia ao juiz aplicar apenas uma delas, desde que aplicasse aquela que mais aumenta. No caso, a do parágrafo 2º-B, que é aquela que diz que a pena seria aumentada no dobro, tá? Bom, e se fosse uma causa de aumento prevista na parte geral e outra na parte especial? Não se aplicaria essa regra. Em tese, eu teria de aplicar as duas causas de aumento de pena, aquela da parte geral e aquela da parte especial. E se fossem as duas previstas na parte geral, a mesma coisa. Eu teria de aplicar as duas que estão previstas na parte geral.
Essa possibilidade de aplicar apenas uma delas é quando as duas ou mais causas de aumento ou diminuição estão previstas na parte especial. Veja comigo, eu vou reler para que não remaneje nenhuma dúvida em relação a isso, que diz assim: no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Quer dizer, isso é para quando eu tenho, eu repito, duas ou mais causas de aumento ou diminuição, todas elas previstas na parte especial. Não valeria, eu repito, para causas de aumento ou diminuição previstas na parte geral, ou uma na geral e outra na especial. Neste caso, a gente deveria acumular as causas de aumento ou de diminuição. Duas observações importantes para a gente encerrar. Primeira, há quem defende em doutrina que, embora o código fale em causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, a gente poderia aplicar a mesma lógica às causas de aumento ou diminuição previstas na legislação extravagante. E por que isto? Por conta do artigo de número 12 do Código Penal, que nos diz que as disposições do Código se aplicam à legislação penal especial, salvo disposição em contrário. Ou seja, essa regra aqui, que fala de parte especial, mas a gente poderia aplicar também na legislação penal extravagante, desde que lá na legislação extravagante não houvesse uma regra em sentido contrário. Então esse é um entendimento muito forte, inclusive, na doutrina, tá? E a outra questão, eu deixei a polêmica para o final, que é a questão de saber o seguinte. Aqui, eu não vou reler tudo, eu já li aqui 2 vezes, mas só na parte que diz assim: pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição? E aí, o juiz pode? Ele pode ou ele deve? Ou seja, a polêmica é saber se realmente é uma faculdade do julgador ou se seria um poder-dever, ou seja, um impositivo ao juiz. E aí, meus amigos, realmente um tema muito polêmico. Há entendimento para os dois lados. Há quem entenda que por força do verbo poder, né, dizer que o juiz pode, que seria uma faculdade para o julgador, mas há um outro entendimento bastante robusto em doutrina, no sentido de que, na verdade, seria um poder-dever para o julgador. Um poder-dever, porque o juiz, né, embora a lei diga pode, mas significa que o juiz teria a faculdade de analisar se estão presentes os requisitos que no caso seria exatamente a pluralidade de causas de aumento ou diminuição, todas elas na parte especial, mas uma vez reconhecendo essa pluralidade de causas de aumento ou diminuição, aí o entendimento é no sentido de que não poderia o juiz se negar a aumentar ou diminuir dentro dessa limitação de apenas uma causa, desde que seja a que mais aumenta ou diminua. Tá? Esse é o entendimento que tem prevalecido, a despeito de, eu repito, ser um tema ainda muito polêmico em sede doutrinária. Tá bom? Encerro por aqui o artigo 68 do Código Penal. A partir do próximo vídeo a gente já começa um tema muito importante, não que esses não sejam, né? A gente está falando de dosimetria da pena, que é um tema absolutamente fundamental, mas a partir do próximo artigo a gente começa o tema concurso de crimes. Concurso de crimes vai no Código a partir do artigo 69, vai do 69 até o 72. O 69 tratando do concurso material, o 70 do concurso formal, 71 do crime continuado e o 72 do concurso de crimes em relação à pena de multa. A gente segue então a partir do próximo vídeo. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.